Alô? Sim, sou eu. Por quê? Pra eu gravar vlog de leitura pros meus inscritos? Realmente eu não postei nenhum vídeo esse ano ainda não. Eu não vou prometer, mas eu acho que eu vou gravar sim, tá? Pode ser Táticas do Amor? Tá bom, tchau. Oi, gente! Não esqueci de vocês, tá? Vamos pro vlogzinho de leitura do livro Táticas do Amor? Pega vocês no vlogzinho de leitura? Eu espero que sim, tá? Porque deu muito trabalho, então já se inscreve no canal e deixa o like, tá? Bora pro vídeo! Meu Deus, gente! Aconteceu inesperado. Não, mentira. Aconteceu algo que eu achei que já fosse acontecer, mas que fosse demorar mais. Gente do céu, que bagaceira, viu? Eu não sei o que dizer, gente. Minha cabeça tá um pouco dividida. Depois eu trago mais atualizações pra vocês. Ok, gente, já tenho algumas considerações a serem feitas. Tô só na página 16 ainda. Só que um ponto que eu tenho que falar é que eu achava que a Bri só ia se apaixonar pelo Nathan. Ela já começa apaixonada pelo Nathan. Contextualizando vocês, a Bri, ela é apaixonada pelo Nathan desde que eles se conheceram. Eles estudavam na mesma escola. A Bri, eles se conhecem no caso desde a adolescência, né? A Bri, ela sempre gostou muito de balé. O sonho dela era fazer uma faculdade de balé e entrar numa companhia. Mas acontece alguns empecilhos que acaba que ela não consegue. Ok. E aí, como que eles se conheceram? Ela, na fase de adolescência, ela não era uma pessoa muito de festa, balada e tal. Então ela sempre corria de manhã na pista de corrida da escola. Até que um dia alguém tá lá mais cedo do que ela, porque ela sempre ia correr muito cedo. E essa pessoa era nada mais, nada menos do que o Nathan, certo? E aí eles se conhecem, fazem amizade e tal. Só que desde então ela é apaixonada por ele e ele teoricamente não sabe. Ela sempre tentava se afastar dele, é o que ela dizia, pelo menos tentava se afastar dele. Ela teve uma oportunidade de ser professora de balé numa escola, né, de balé em Los Angeles. E no mesmo ano, o Nathan, ele é um jogador de futebol americano. Ele foi chamado para jogar em um time lá que eu não lembro o nome. Então eles meio que acabaram se reencontrando e tal, e voltaram a conversar. Ela continua apaixonada por ele, só que uma coisa assim, gente, que me incomodou um pouco é que eles são amigos, muito amigos. Acontece que ele namora. E eles são muito amigos, tipo, muito próximos. E ele só tem uma folga por semana. E nessa folga dele, ele sempre vai correr de manhã com a Bri, igual nos velhos tempos, igual antigamente. E isso me incomoda um pouco, porque apesar da namorada dele ser uma chata, uma sem personalidade, ele passa mais tempo com a amiga do que com a namorada dele.
a namorada dele realmente reclama bastante disso. E, infelizmente, eu concordo com ela, gente, porque eu não gosto dela. Mas esse ponto eu acho que ela tá certa. Porque assim, gente, ele só tem um dia de folga na semana. E ele não passa. Ele passa a menor parte do tempo com a namorada e sempre tá fazendo coisas com a amiga dele. Isso me incomodou um pouco. Mas vamos ver, né, o que vai dar. Detalhe, a Bri namorava, só que ela terminou o namoro dela justamente porque ele não era o Nathan. Ou seja, sabe, tudo. Fisicamente, quanto personalidade, tudo. Ela terminou com o namorado dela porque ele não era o Nathan, né? Porque ela gosta do Nathan. E ela disse, né, que entende o lado da namorada do Nathan, só que ela não consegue porque ele sempre também tá conversando com ela, então acaba que eles não conseguem se afastar tanto. E esse ponto, como eu já disse pra vocês, me incomodou um pouco sim, mas vamos ver o que vai dar cenas dos próximos capítulos, até porque eu tô bem no começo, ainda tem muita coisa pra rolar aqui, então bora lá. Ai, gente, eu li mais algumas páginas aqui e eu tenho mais pontos a serem destacados. É que a Bri, como eu já falei anteriormente pra vocês, ela é apaixonada pelo Nathan. E aconteceu outras coisas aqui em que fazem e que demonstra em que a amizade deles pro Nathan também é muito valiosa e que ele sempre, ou talvez quase sempre, vai escolher ela em determinadas situações. O fato dela gostar dele e sempre procurar alguém para ela se relacionar parecida com ele me faz pensar que será se ela não contasse para ele fosse melhor? Com certeza iria doer muito caso ele não quisesse alguma coisa com ela, mas tiraria aquela ideia do e se. O que aconteceria? Ele ia querer ou não? Tem até uma parte aqui que ela fala que... Porque assim, gente, o Nathan, ele é um cara assim, considerado muito bonito por ela. Ele já entrou em várias revistas por ser um cara muito bonito e que tem um corpo musculoso e essas coisas assim. Ela já pensou, porque se ele quiser ficar com uma modelo nessa semana, na outra ele já quiser ficar com outra, ele fica porque ele é um cara bonito e por ser um cara jogador e famoso, muitas pessoas iam querer ele, sabe? E ela ficou pensando assim, nossa, ele até poderia querer ficar comigo, mas talvez não desse certo e ficasse só 1 ou 2 semanas e depois eu ia perder meu cargo de melhor amiga, então melhor não arriscar. Talvez não fosse melhor ela falar. Eu sei que com certeza, me coloca no lugar dela, iria doer muito em muitos aspectos. Mas, sabe, é melhor do que você ficar com a dúvida. Tu já tem teu não, vai atrás da tua humilhação. Sei lá, isso me incomoda. E será se ele não gosta dela também? Ela sempre fala assim, porque ele já tem, né, uma boa idade de amizade. Eles falam assim, do tempo que a gente se conhece, da nossa amizade, a gente é bem comportado, ou seja, nunca rolou nada entre eles. Será se ele não gosta dela também, mas ele nunca falou porque ele também ficou com medo? Isso acontece muito, não só em livros como na vida real também. Mas assim, gente, fala, em vez de ficar enrolando, tá perdendo tempo. Vai que ele gosta também. Vai que é recíproco e nenhum dos dois tem coragem de falar. Alguém tem que falar. Vai morrer com a dúvida, é melhor tu saber e tirar tua dúvida logo do que ficar com isso na cabeça. E isso tá me irritando. Porque ela fica, ele é assim, meu Deus. Como que seriam nossos filhos? Iam ser lindos, que não sei o que não sei o que lá. Mulherzinha, por favor, fale logo. Tá me irritando. Mas vamos ver o que vai acontecer. Gente, nos próximos takes é a minha reação em relação ao que o Nathan sente. Infelizmente, a gravação acabou focando na parte da minha janela que tá enferrujando. Então, vocês não reparem no que eu tô falando e na minha reação. Eu não excluí justamente porque a minha reação foi muito genuína e eu não tava esperando o que fosse acontecer. Então, vai melhorar depois, então fique com as cenas dos próximos capítulos. Beijo! Gente, aconteceu o que já era de se imaginar, porque a gente tá lendo uma comédia romântica.
Mas assim, gente, eu não sabia que ia ser contado dessa forma. O livro tem capítulos contados pelo Natan. Gente, isso me faz feliz. Isso é gratificante para leitoras, leitores que leem comédia romântica, que é ter capítulo narrado pela visão do homem. Isso é incrível, maravilhoso. Eu particularmente gosto muito, porque assim, gente, na vida real, pra falar a verdade, normalmente a gente não sabe muito os sentimentos dos homens. Os homens foram criados pra não contarem sobre sentimentos, pra não chorar, pra, sabe, ser mais fechado, sabe? Nossa, sou forte, nossa, não sei o quê. E aqui ele contou de uma forma que eu gostei muito. E que deu pra perceber que ele realmente se preocupa muito com ela. E que, né? Acho que vocês já entenderam o motivo do meu surto. E talvez já, né? Já é perceptível, né? O que ia acontecer pela contextualização que eu dei pra vocês, né? Enfim. A forma que ele se preocupa com ela, isso eu gostei, tá, gente? Mas agora eu falo. Se supostamente é recíproco, porque que... Na verdade, eu sei sim o porquê dele não ter tomado atitude. Inclusive, homem, tomem atitude, tá? Se você gosta de uma pessoa, toma atitude, vai lá e fala com ela, tá? Por favor. Mas assim, eu entendi, porque assim, deu pra entender o porquê, mas eu acho que a partir desse momento, deste capítulo que eu acabei de ler, dá pra ele tomar atitudes. Sim, agora ele pode. E se ele não tomar, eu vou ficar triste. Vocês vão perceber, eu vou ficar possessa aqui. Vocês vão ver a minha reação. Enfim, gente, se eu for contar mais coisas, eu vou dar um spoiler muito grande. Aí talvez algumas pessoas não gostem. Mas... amei. Amei. Deu pra mudar, ó. Deu pra perceber o jeito que eu tava falando da última atualização pra essa, né? Tô muito mais feliz. Isso me deixou feliz. Atualizando vocês aqui, eu tava lendo o livro, só que faltou energia. Aí eu tava com a lanterna, igual os incas e os maias faziam, né? Que no caso eles eram com lamparina, vela, sei lá. Aí a lanterna resolveu não prestar. Aí depois eu vou atualizando vocês. Oi, gente, já estou praticamente, eu acho que na metade do livro. E já teve muitos acontecimentos. Vou falar pra vocês mais ou menos o que eu tô achando enquanto eu tiro meu esmalte da unha. E assim, gente, finalmente estamos chegando nos refrescos, nas partes boas, assim, que eu tava esperando. Eu, na verdade, achei que a dinâmica do livro fosse diferente, mas era uma questão minha, não tem nada a ver com a escrita, até porque a escrita do livro é uma escrita bem simples, bem de boa, porque é para um público mais jovem, né? E é um livro mais bobinho mesmo. Então, eu tô gostando, sim, principalmente das atitudes do Natan em relação a Bri e os amigos dele também. Porque assim, gente, os amigos do Natan são os caras do time. Ai, tô até suando. São os caras do time. E a Bri, por ser uma pessoa mais extrovertida, ela tem amizade com eles. Então, é muito legal que os amigos dele tenham esse respeito pela Bri. Não é aquela talaricagem. Porque assim, gente, se fosse outros... por verem que eles até então só têm uma amizade, iam pensar assim, vou perder tempo não, vou dar em cima. E não, muito pelo contrário, eles estão ajudando o Natan a... como é que eu posso dizer pra vocês? A conseguir, né, a conquistar a Bri, porque na cabeça dele, né, eles ainda estão nesse momento de descoberta sobre tudo o que tá acontecendo, o que um sente, o que um guarda, né, segredinhos em relação ao outro. Gente, eu marquei algumas coisas aqui, não sei se vai dar pra vocês perceberem. Eu anotei também coisa com caneta aqui. Eu não vou nem mostrar pra vocês, porque senão vai ser um tipo de spoiler, né? Mas até então eu tô gostando bastante.
E, né, como eu falei pra vocês, o título do livro, ele já diz muita coisa sobre o que vai acontecer, né? E também toda essa dinâmica dos amigos também, acho que dá pra entender, né? E algumas coisas que eu disse pra vocês aqui antes, não é spoiler, tá? São coisas que tá escrito na própria sinopse do livro. Tem gente que não gosta de ler, mas como tá na sinopse, eu falo, né? E tô gostando, sim. Algumas coisas, né? Algumas ressalvas que eu tenho a fazer em relação a Bri. É que a Bri, gente, ela... Porque o Nathan demonstra, às vezes, algumas coisas. Porque ele tá colocando as táticas em prática. E aí a Bri vai percebendo, notando coisas diferentes. E ela tenta não se enganar, sabe? Ela acha que é coisa da cabeça dela e tal. E na verdade não é não, Bri. E, gente, esse homem tá fazendo aumentar a régua. Faz aumentar a régua assim. Gente, não aceitem menos do que isso. Não só do que eu tô falando aqui, tem muito mais coisas. Só que se eu for falar pra vocês, vai estragar toda a história do livro, né? Não aceitem menos do que uma pessoa que gosta de você e quer demonstrar que gosta de você. E dentre outras milhões de coisas, você tem que aceitar o que você acha que você merece. Agora, se tu acha que tu merece pouco, tu vai aceitar pouco. Então, é isso. Depois eu vou atualizando mais vocês. E aí, gente, tava falando também... eu tava lembrando aqui que essa amizade deles... A Bri, ela tem meio que umas regrinhas de coisas que não poderiam ser ultrapassadas, de limites que não poderiam ser ultrapassados. Só que aí depois foi chegando assim, num tempo, que eu falei assim, gente, isso aqui é só amizade mesmo. Porque, por exemplo, a Bri, ela é uma pessoa que ela não tem tanta condição financeira ainda. E o Nathan, né, é um cara que... ele tem muito dinheiro, apesar dele não ligar, ele tem muito dinheiro, sim. Então, tudo que ele puder ajudar a Bri, se ela estiver precisando de alguma coisa, como ela precisou e ele realmente ajudou, ele ajuda. Só que assim, gente, ela tá na casa dele direto. Aí eu fiquei, gente, isso aqui, eu não sei se eu conseguiria, porque, né, você tá ali na casa... Não é porque você é meu amigo que eu estaria lá toda hora, não. Porque eu não me sentiria confortável. Mas é uma questão minha. Na sua opinião, faz sentido? Os únicos rolês que ela não aceitava era ir em evento, essas coisas. Porque na cabeça dela, era evento de que uma namorada dele iria. E na cabeça dela, isso nunca ia acontecer porque ele não gosta dela. Ai, gente, uma coisa que a gente deve perceber é que o ser humano, o medo e o cérebro são as piores coisas para o ser humano. O cérebro, né, teus pensamentos, ele vai te enlouquecendo ali, que vai te fazendo, você vai criando assim uma ilusão, uma idealização tão esquisita que vai te enlouquecendo. E o medo, que em algumas situações é bom porque senão tu morre. Mas se ficar ultrapassado, tu se lasca, né? E eles meio que estavam deixando isso acontecer, sabe? Com medo e a cabeça deles, né? Inventando coisas. Será? Aí isso me irritava um pouco. Gente, continuando assim essa parte de reflexão sobre o medo e sobre os nossos próprios pensamentos, é que isso nos faz perder tanta coisa. Isso eu falo por mim mesmo, que muitas das vezes, por questão besta, eu fiquei com medo, demorei pra fazer algo. E quando eu finalmente fiz, eu vi que nem era tudo isso e que às vezes a nossa cabeça fica, sabe, inventando coisa que nos atrapalha, sabe? E às vezes era até divertido. Eu fiquei, meu Deus, por que eu demorei tanto? Por que eu enrolei tanto, sabe? Então é bom o medo, não deixar o medo te vencer. Não estou falando que não é pra ter medo. Até porque o medo é necessário, porque impõe limite em muitas coisas, mas é sobre dosar a quantidade, como que a gente lida com isso, sabe? E aqui,
no exemplo do livro, né, é que esse livro é um livro de comédia romântica e ele é dado como um livro bobinho. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosta muito de estar refletindo sobre as coisas e o que isso e o que eu posso levar disso pra minha vida, o que eu posso melhorar e o que esses personagens poderiam ter feito para que isso não tenha acontecido, né? Claro que provavelmente vai ter um final feliz, mas o que a gente pode fazer para mudar e não deixar o medo nos vencer, né? Então fica aí a reflexão. Já avancei bem mais a leitura, falta só esse tiquinhozinho aqui. Eu tô lendo bastante todos esses dias, porque eu realmente não gravei pra vocês, porque às vezes dificulta um pouco e eu tô sem tripé, então acaba que não fica legal. Mas eu tenho algumas ressalvas a fazer em relação a Bri, que é a nossa protagonista. Gente, às vezes, né, principalmente agora no final, eu tô me irritando um pouquinho com ela. Porque assim, gente, ela não se permite, sabe? Fica sempre, ai meu Deus, eu tô com medo, ai eu tô não sei o que, isso vai me irritando, porque é toda hora. E aí, eu tô gostando das atitudes do Nathan, que também é o nosso protagonista, juntamente com a Bri. Gente, sério, eu já falei pra vocês, né, que tá fazendo aumentar a régua. Homens têm uma atitude, sério. Como o título diz, né, ele e os amigos dele vão fazer táticas pra conquistar a Bri. E aos poucos, né, eles vão fazendo. Na verdade, eles fizeram uma lista com coisas pra ir conquistando ela aos poucos, enfim. Isso aqui, pra um livro de comédia romântica, sabe, eu gosto. É bobinho, mas me deixa, sabe? Eu quero ler algo bobinho mesmo, senão eu tinha pegado, sei lá, um clássico. Não quero ler um clássico agora, porque eu não tenho dinheiro pra comprar, mas nesse ano compraremos mais clássicos, vocês vão ver. Vocês vão estar aqui de prova. Mas enfim, as atitudes dele, finalmente. Porque a Bri, gente, ela não tá se permitindo. Porque assim, ela tinha o sonho de entrar pra uma escola de dança e tudo mais. Porém, algumas coisas que fizeram ela não conseguir ir pra escola de dança. E, sabe, isso deixou ela muito pra baixo na época que isso aconteceu. E acaba que esse fato que aconteceu acabou fazendo com que as esperanças dela pra tudo na vida fosse diminuindo, inclusive em relacionamentos. Ela gosta do Nathan, né? E o Nathan também gosta dela. Isso é tão incrível de falar. Isso deixa meu coração quentinho. Top coisas que eu gosto. Ler livros de comédia romântica. Assim, gente, eu tô gostando, mas não, já sinto que não vou favoritar por alguns aspectos, porque não sei, eu acho que eu não sei explicar, acho que a narrativa do livro mesmo não é uma narrativa ruim. Porém, tem algumas coisas que me incomodam, principalmente isso da Bri. Que ela não se permite viver, se der errado, vai passar. E, sabe, a gente só vive uma vez também. Não tô dizendo pra você, sei lá, pular de uma serra sem coisa de permissão, né? O cinto de segurança. Mas ela fica se prendendo demais. E aí, gente, vai ficando sempre nessa mesma ladainha, nessa repetição. Ai, eu vou perder minha amizade. Ai, ele não gosta de mim. Como eu já tinha falado pra vocês antes, não é melhor mandar logo a real? Esse ponto, gente, me incomoda demais, porque eu sou uma pessoa que, se algo tá acontecendo, alguma coisa assim, eu acho que é melhor falar logo. É claro que no futuro, né, você pode sofrer, mas é melhor, gente, vai passar. E essa mesma coisa vai me irritando. Então, eu já acho que esse livro não é meu favorito. Eu acho que melhor do que nos filmes é bem melhor. Inclusive, aqui está a resenha que eu fiz dele. E vamos ver, né? Se daqui, né? Só falta isso aqui pra terminar de ler. Só falta isso aqui, ó. Vamos ver se esse finalzinho aqui vai fazer o livro. Quer dizer, vai me fazer favoritar esse livro. Até agora eu acho que não. Não acho que é um livro horrível, mas também não é, sabe? Tem coisas que não tem palavras, é só gesto, sabe? Não sei explicar o que é isso.
Mas tem coisas que, ó... É isso, gente. Eu acho que amanhã eu termino o livro e dou toda a minha opinião certinha pra vocês. Oi, gente, são mais ou menos umas 8h40 da noite. Eu terminei de ler Táticas do Amor, umas 7 e pouquinho. E finalmente vou poder dizer pra vocês as minhas considerações finais, o que que eu achei, o que eu acho que poderia melhorar, né? Eu acho que ao longo aí do vídeo vocês puderem perceber mais ou menos do que eu mais reclamei. Aqui atrás diz assim: às vezes, com medo de pôr tudo a perder, nunca descobrimos o que temos a ganhar. E essa frase, gente, realmente foi feita para esse livro acertar em cheio e ter colocado ela aqui. Ai, Emily, mas por quê? Gente, isso aqui define esse livro, o medo e essa repetição de falar tanto que tem medo e não agir em determinadas situações. E como eu fui falando pra vocês, isso foi me incomodando, isso não me deixou contente. E eu acho que esse foi o maior motivo para eu não favoritar esse livro. Eu dou 3 estrelas para esse livro, eu não considero como um livro ruim. Ele é um livro muito bom para passar o tempo, por sinal. Ainda mais por ser uma comédia romântica, é um livro leve, tem uma linguagem simples. Ele é mais indicado para um público mais jovem, né? E eu acho que de fato esse foi um dos fatores que mais me deixaram assim. De novo, esse gesto, porque eu justamente não sei a palavra certa para definir isso, então tem que ser um gesto. Algo que eu acho muito legal é a amizade que eles têm, até porque esse livro é um Friends to Lovers, mas de assim, ser uma amizade verdadeira, sabe? Não é aquela amizade que você olha e você pensa assim, nossa, meu Deus, quanta falsidade tem naquela amizade ali. Não. Ele, falando do Nathan, eu gosto muito da preocupação que ele tinha com a Bri em tudo, sabe? Algo acontecia com ela. E eu acho que amigo também é pra isso, sabe? Tirando um pouco dessa parte romântica, sabe? E a Bri também sempre se preocupou muito com ele. As coisas foram acontecendo mais pro final do livro. Na verdade, era pra eu ter terminado esse livro ontem. Eu falei pra vocês, né? Acho que eu falei ontem. Mas eu falei miseravelmente. E terminei hoje. Eu falei assim, não. Ou eu termino hoje, de hoje não passa. Terminei e pronto. Às vezes eu tinha que me forçar a terminar de ler o livro, justamente porque eu não senti que ele era aquele livro que me puxava para ler a cada segundo da minha vida e que eu tinha que terminar e devorar esse livro. Não, às vezes eu tinha que me forçar. É um livro que me tirou muitas risadas também, mas não senti aquele imã, aquela coisa assim, nossa, tenho que terminar. Não. Inclusive, eu acho que um dos fatores para eu terminar logo foi esse vlog, porque assim, gente, eu gosto muito de vlog de leitura, mas dá um trabalho enorme para gravar. Então eu falei assim, não, já que eu comecei, eu tenho que terminar. Eu marquei, né? Eu falei pra vocês que eu tinha marcado algumas coisas aqui. Inclusive, era pra eu ter marcado mais coisas, só que eu não lembro onde eu guardei os meus post-itzinhos, então ficou só por aqui mesmo. Eu acho que de resto é isso. É um livro bom pra você tirar risadas, pra passar o tempo. Mas eu acho que ainda tem comédias românticas melhores. Por exemplo, Melhor do que nos Filmes continua no topo, por mais que... Na verdade, Táticas do Amor é um livro conhecido, mas eu acho que Melhor do que nos Filmes é mais ainda. E acho que Melhor do que nos Filmes merece o reconhecimento. Dona Intrínseca, a editora do livro, aceito Não É Como nos Filmes, a continuação de Melhor do que nos Filmes, tá? No mais, eu acho que é isso. O que eu fui sentindo ao longo da leitura, já fui falando logo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar e comentar com seus amigos para mais vlogs de leituras como esse. Espero de coração que vocês gostem. Esse foi o vídeo. Um beijo. Tchau!